Graça e paz, meus irmãos, tudo bem? Como é que vocês estão? Que o Senhor Jesus esteja abençoando grandemente sua vida, sua família, para o louvor e a glória de Deus. Quero compartilhar com os amados um texto da palavra do Senhor, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 7, dos versículos de 1 a 10, que nos diz assim a palavra do Senhor. E depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhes uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe concedas isso, porque ama a nossa nação e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, entrou-lhe o centurião, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, e por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Porque também sou um homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu poder. E digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faze isso, e ele o faz. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se, disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Oremos ao Senhor. Querido Deus, maravilhoso, soberano e eterno Pai, obrigado pela oportunidade mais uma vez estar aqui na Tua presença. Usa-me no poder do Teu Espírito a falar ao Teu povo. Que esta palavra encontre morada em cada coração, a partir do meu coração. Continua conosco. Obrigado por tudo, Pai, é o que nós te pedimos. Em nome de Jesus, amém, e graça seja dada ao nome do Senhor. As virtudes do centurião como exemplo para os nossos dias. Esse é o título dessa reflexão. Amados, é notório o fato de que aquele homem, ele era um homem de fé. Ele era um homem cheio de virtudes. E essas virtudes são essenciais para as nossas vidas, como servos de Deus, como homens e mulheres que buscam a presença do Senhor nos nossos dias. Eu quero compartilhar essas virtudes com cada um de nós nesse dia de hoje. Primeiro, aquele homem, ele tinha um servo. Era um empregado, era um funcionário. Mas ele tinha uma estima muito grande, um carinho muito grande por aquela pessoa. E nós podemos perceber que não era apenas com aquele homem. Veja que aqueles servos que ele manda ir ter com Jesus para pedir que Jesus fosse até a sua casa, porque esse servo que ele tinha uma grande estima, um grande carinho, estava enfermo, muito doente. E aqueles homens, eles não apenas levam um recado do centurião, mas eles chegam a dizer no verso 4, olha, ele é digno de que o Senhor, lhe conceda isso, porque ele ama o nosso povo, e ele mesmo nos edificou sinagoga. Sabe, meus irmãos, nós, antes de mais nada, como é que você tem tratado a sua esposa? Como é que você tem tratado seus filhos, seus amigos, seus irmãos, seus pais? Antes de mais nada, nesse período de isolamento, de quarentena, onde a gente está sempre próximo um do outro, como que você tem tratado as pessoas que você ama, as pessoas que amam você? Esse centurião, ele era um homem bom, ele tinha... ele tratava bem as pessoas. Ele tinha o caráter de cuidar,
do cuidado das pessoas. A gente percebe isso. Tanto é que ele, ele queria muito que esse servo, que não era parente, não era filho, não era nada, era apenas um servo, mas ele estimava demais aquele rapaz. Como você está tratando a tua família, meu irmão? Minha irmã? Você filho, você pai, você mãe? Aquele centurião, ele fez algo que todos nós devemos fazer todos os dias das nossas vidas, que é humilhar-se perante a Jesus, reconhecer o seu poder e a sua autoridade. Você tem feito isso? Você tem reconhecido a soberania de Jesus? Aquele homem se achou tão pequeno, tão indigno, que ele se humilhou ante a face do Senhor. Como que ele fez isso? Ele era um centurião, ou seja, um homem que tinha a seu comando 100 soldados. Mas ele se achou pequeno demais para ir ter com Jesus, e ele mandou mensageiros. E quando Jesus foi até a sua casa, antes de Jesus chegar, ele manda outras pessoas dizendo: olha, minha casa não é digna, eu não me julguei digno de ir ter contigo. Isso é reconhecimento, isso é humilhar-se diante do Senhor, diante da grandeza dele. Foi isso que aquele centurião fez. Você tem se humilhado perante a face do Senhor? Com que intensidade você tem buscado a Deus? Com que intensidade você tem confiado nas promessas do Senhor? Porque o verso 3 diz que quando ele ouviu falar de Jesus, ele então, imediatamente ele vai fazer alguma coisa. Ele vai ter a solução. Você tem crido que a solução para essa pandemia, para o fim do que está acontecendo, está em Jesus? Ou você está esperando os decretos governamentais? No que você tem confiado, meu irmão e minha irmã? Se a tua confiança for no homem, desculpe dizer, mas você vai se frustrar. Agora, se a tua confiança for no Senhor, glória a Deus, te prepara para o sobrenatural. Amém? Mas ele também era um homem de autoridade, que respeitava a autoridade. Ele era um homem que exercia a sua liderança como exemplo. Você tem exercido que tipo de liderança no teu lar, homem e mulher de Deus? O centurião liderava com um exemplo. Olha o testemunho que ele dá no verso 8. Porque também eu sou um homem sujeito à autoridade, e tenho soldados ao meu poder. Se eu digo para um soldado vai, ele vai. Se eu digo para o outro volta, ele volta. Se eu digo para outro faz isso, ele faz. Mas não era apenas pela voz de comando do centurião. Ele próprio era exemplo. Ele próprio, era testemunho. E além de um homem de autoridade, reconhecer a autoridade de Jesus, ele era um homem de fé. Uma fé viva e consistente em Cristo. Por isso que ele diz no verso de número o versículo de número 7, ele diz: uma só palavra, e o meu servo será curado. E Jesus então, o texto diz que Jesus ficou maravilhado. Olha só, aquele homem tinha uma fé tão consistente que deixou o próprio Cristo, o nosso Senhor Jesus Cristo, maravilhado. E Jesus então disse: olha, nem em Israel eu tenho achado tanta fé. E o Senhor deseja que eu e você possamos exercer
essas mesmas virtudes daquele centurião nesses dias e depois desses dias também. Que possamos tratar as pessoas da nossa vida com carinho, com respeito, com amor, nos humilharmos diante do Senhor, reconhecer o seu poder e a sua autoridade e termos uma fé viva e consistente na pessoa de Jesus Cristo. Oremos ao Senhor. Pai, muito obrigado por esta palavra. Que possamos ter essa mesma fé, essa mesma confiança, essa mesma consistência, crendo que uma palavra do Senhor mudará todo este quadro e toda esta situação. E nós cremos e confiamos nisso, Pai. Anima-nos, Senhor, com esta palavra, que possamos ter as virtudes daquele homem, daquele centurião. E eu creio, Pai, que no nome de Jesus, grandes coisas o Senhor fez, faz e fará para a glória do Teu santo e poderoso nome. Obrigado por tudo, Pai, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde.